Pessoal, tudo bom? Nós hoje vamos fazer a leitura da terceira parte do artigo A Filosofia Educacional de Charlotte Mason, escrito por J.D. Rose of Matlock no ano de 1966 para a revista Parent Review. A leitura segue assim. Para ajudar as crianças a alcançar o máximo de suas capacidades, elas precisam de dois guias para uma autogestão moral e intelectual, que podemos chamar de caminho da vontade e caminho da razão. A função da vontade é escolher e decidir, e desde cedo as crianças devem ser ensinadas a distinguir entre eu quero e eu tenho vontade, para que mais tarde na vida desenvolvam um caráter decisivo e não fiquem à mercê dos estilos, modismos e convenções que o mundo decreta. Caráter é um metal forjado cuidadosamente para adquirir forma e beleza através da ação repetida e habitual da vontade. Há uma distinção clara entre a conduta, que tantas vezes é o objetivo da educação, e o caráter. A conduta pode ser alcançada, como vimos, por rotas indiretas, mas ela tem valor para o mundo apenas quando tem origem no caráter. O ato involuntário, geralmente um hábito, pode ser um ato de vontade, mas para ter certeza de que o fazemos, é certo que é necessário tomar uma decisão consciente e com cada escolha que fazemos, crescemos em caráter. A maioria das pessoas, escreve Charlotte Mason, tem a tendência de seguir o caminho da sugestão em sala de aula, mas existe o perigo de que, ao aceitar primeiro as sugestões dos outros, passemos a depender deles. E como Charlotte Mason percebeu, as criaturas parasitas que vivem nos hábitos, princípios e opiniões de outras pessoas podem facilmente se tornar criminosos. A vontade própria é a salvaguarda do homem contra a intrusão ilegal de outras pessoas. O poder de escolha é estimulado pelas ideias presentes na boa literatura e pelos exemplos de personagens famosos e também infames da história. Todo o potencial de sua vontade deve ser mostrado à criança no início de sua vida. Assim como reinar é função do rei, agir por vontade é a função da criança. A criança deve estar atenta às tentações provenientes da concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida. E talvez de forma ainda mais importante, que é preciso primeiro entender para agir por vontade. A força de vontade é essencialmente um poder de escolha, e em uma esfera intelectual isso se torna crucial, pois todas as nossas vidas são o resultado direto dessas escolhas. Todas as ações, todas as decisões são basicamente julgamentos de valor. E como escreveu Charlotte Mason, a vontade é responsável por todo problema intelectual que se tenha mostrado demais para a sanidade ou para a probidade moral de um homem. Finalmente, há uma grande diferença entre liberdade de vontade e o livre pensamento. É vital que a vontade, na verdade, a vontade livre, tenha um objeto alheio a si. A segunda pedra angular da vasta superestrutura da mente é o poder de raciocinar. Charlotte Mason define isso como aquilo que dá uma demonstração lógica de verdade matemática ou ideias iniciais aceitas pela vontade. No primeiro caso, é um guia bastante sólido, mas no último, independentemente de a ideia inicial ser certa ou errada, a razão irá confirmá-la por provas irrefutáveis. Não só a figura bíblica de Caim ou a figura literária de Macbeth, ambas no espectro da experiência das crianças, sofreram pelo uso indevido da razão, mas também na vida cotidiana, pode-se mostrar à criança como cada ato criminoso pode ser justificado de acordo com a razão do criminoso. Em primeiro lugar, então, é a premissa de que tudo o que é razoável não é necessariamente correto. E uma vez que a razão só entra em funcionamento sob a ordem da vontade, o direito de escolher deve ser totalmente apreciado, pois então e só então a razão se torna serva e não governante. Mais uma vez, a rotina do hábito deve ser aplicada para o bem ou para o mal. Pode ser A rotina do hábito pode ser aplicada para o bem ou para o mal, pois a razão trabalha com o material com que está acostumada a manusear. Na Bíblia,
Quando a criança aprende a aplicar a razão, os milagres não serão a substância dos momentos supremos, porque toda a vida será, para ela, motivo de admiração e adoração. Charlotte Mason viu a razão como uma das grandes qualidades. A razão firme, a vontade temperada, resistência, perspectiva, força e habilidade. O uso da vontade e da razão está ligado à natureza essencial do bem e do mal da criança. O bem-estar do corpo, da mente e da alma faz parte da responsabilidade do professor, porque as crianças não nascem más, mas com possibilidades para o bem e para o mal. Para Charlotte Mason, era essencial que a educação se tornasse a serva da religião e que, com o potencial igual para o bem e o mal em todas as crianças, ela fosse liderada pelo exemplo para o bem. Os cinco sentidos também precisam ser direcionados. O olfato pode desenvolver o poder de discernir. Um uso saudável da vontade ao discernir entre os cheiros do jardim, das frutas e das flores por si mesmos, e não simplesmente servir ao paladar. Hoje, com o nosso tremendo problema de saúde mental, onde mais da metade dos leitos hospitalares nesse país são ocupados por pacientes mentais, esse aspecto da educação se torna especialmente relevante. E muito pouco parece ter sido feito desde a época em que Charlotte Mason escreveu. Ao dirigir as energias da criança, o professor deve ter cuidado com o poder exercido por sua própria personalidade, seja para suprimir e subjugar seus alunos, seja criando tensão nervosa indevida na turma, por seus esforços para impressionar. Existe o perigo de tornar a criança dependente demais da opinião do professor, pois ela pode se tornar um parasita sempre dependente de outra pessoa. Junto com o crescimento do corpo está o crescimento da mente, e enquanto poucos educadores negligenciam o crescimento físico, muitos permitem que a mente se torne um libertino autorizado. Sobre os intelectualmente mutilados, Charlotte Mason escreve: história e poesia não têm encanto para eles. O trabalho científico do Dias é apenas ligeiramente interessante. Para eles, seus trabalhos e as habilidades sociais que podem obter são tudo o que as suas vidas têm a oferecer. A necessidade de nutrição espiritual e intelectual é tão importante para uma criança e para o adulto quanto a necessidade de alimento corporal. Em geral, as escolas tendem a ignorar e abusar dos desejos que levam a esses fins. Por exemplo, a necessidade de emulação. O desejo da criança de vir em primeiro lugar é ativamente encorajado pelas notas e pelo sistema de avaliação. Assim, o desejo de ter, a avareza, é empregado de modo que a criança mais agressiva, não necessariamente a mais capaz, tenha destaque. Mais uma vez, a criança é muitas vezes encorajada a trabalhar pela aprovação do professor e a sua vaidade é encorajada. Com o tempo, esses objetivos podem se tornar objetivos gerais de vida, bem como levar a um conflito de padrões quanto ao que é aceito na escola e o que é aceito no mundo exterior. As avaliações tendem a se tornar um fim em si mesmo, onde as crianças se esforçam para passar, mas não para saber. Em vez de sufocar o amor natural da criança pela linguagem e forçá-la a trabalhar por recompensas indignas, a criança deve ver a delícia do conhecimento por si só. E isso, quando cultivado, deve substituir o elogio, a culpa e a punição. Não apenas na sala de aula, mas também no parquinho. O comportamento da criança deve ser observado. E Charlotte Mason escreve sobre o risco de que excesso de zelo pode exterminar os sentimentos primários de amor e de justiça. As crianças não devem ser alimentadas moralmente como pombinhos, com comida pré-digerida. Eles devem escolher e comer por si próprios, e o fazem a partir da conduta dos outros que ouvem ou percebem. Além do exemplo, as disciplinas escolares da poesia, história, geografia e biologia desempenham um papel, mas as aulas diretas estão, de acordo com Charlotte Mason, pior do que inútil. A arte, a literatura e a Bíblia são alguns dos guias sugeridos, mas as duas principais virtudes elogiadas por Charlotte Mason estão presentes em todos. Um grito por justiça atinge mesmo a multidão mais iníqua. Assim,
O grito profundo de "não é justo" chega à maioria dos professores uma vez ou outra. Na educação, há uma necessidade clara de distinguir entre direitos e deveres. Como escreve Charlotte Mason, não é fácil aprender que temos exatamente os mesmos direitos que as outras pessoas e nada mais. A educação desempenha um papel essencial aqui para pensar claramente um papel essencial. A educação desempenha um papel especial aqui para pensar claramente. Por que pensar? A educação desempenha um papel especial aqui, porque pensar claramente exige que saibamos, tanto em termos de conhecimento como em termos de consideração. Mesmo os pensamentos pessoais sobre outras pessoas podem ser uma questão de justiça ou injustiça, e as crianças devem ser ensinadas essa verdade. A justiça nas palavras é um dever, e isso para com todas as pessoas. Tão importante quanto a justiça em palavras é a justiça em ações, normalmente denominada integridade. Isso diz respeito a trabalhos mal feitos e a ausências em geral, seja na escola ou mais tarde no trabalho, junto com uma adesão interior à honestidade, especialmente quando há pouca chance de um erro ser descoberto. Finalmente, há integridade de opinião. É muito mais fácil aceitar os preconceitos do grupo do que pensar as coisas por si mesmo. Mas a pessoa que pensa suas opiniões com modéstia e cuidado está cumprindo conscientemente o seu dever. As bases sobre as quais construímos as nossas opiniões são os nossos princípios, aqueles motivos de primeira importância que nos governam, nos movem em pensamento e em ação. E se esses princípios devem permanecer firmes contra os elementos do cinismo, da dúvida, um antídoto é necessário. A literatura é provavelmente o mais eficaz. Cada conto adorável, poema iluminador, história instrutiva, cada desdobramento de viagem e revelação da ciência existe para as crianças. O mundo é deles. La terre appartient à l'enfant, toujours à l'enfant, escreveu Maxime Gorky. Nem vocabulário limitado, ambiente sórdido e ausência de fundo de vocabulário literário ou pensamento são obstáculos. Às vezes, isso se torna um incentivo, pois quanto mais faminta a criança, mais ansiosa ela fica pelo jantar, e o apetite espiritual é tão exigente quanto o físico. Há um interesse especial naquilo que os atinge na forma literária, um ponto que posso confirmar por minha própria experiência. Ao ler o poema Riata de Longfellow para um grupo realmente difícil, fiquei surpreso como eles entenderam o sentido e o significado por trás do poema, mesmo sem saber as palavras. Havia uma simpatia quase inata pelo poeta e um senso inconsciente de forma. Tentando a abordagem tradicional da gramática com o mesmo grupo, posso muito bem confirmar que eles se recusam a saber o que não os alcança de forma literária. Charlotte Mason tem um interesse especial no cuidado da alma, observando que o homem tem uma necessidade urgente, incessante e irreprimível do infinito. Ela sugere que todas as abordagens devem ser feitas por meio de Cristo e que quaisquer palavras ou pensamentos nossos são pobres e insuficientes em comparação com os da Bíblia. Em particular, isso apela às sensibilidades literárias da criança muito mais do que o método padrão de abordagem. Torrentes de conversa, repetição entediante, objeção e recriminação de todas as formas em que a mente pode ficar entediada e as afeições amortecidas. Deve-se tomar maior cuidado na educação para adequá-la às necessidades da criança, e não a criança às necessidades da educação. Estes não devem ser baseados em seus usos para a sociedade, nem no padrão do mundo em que ele vive, mas em sua própria capacidade e necessidades.